nenhuma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Bom, eu queria fazer uma reflexão com vocês nessa noite sobre fé e obras. E nós vamos fazer uma análise dos perigos do evangelho social. Repete comigo: fé e obras e os perigos do evangelho social. Tá bom? Guarda aí. Tiago, esse é o perigo que nós enfrentamos hoje. Eu digo que o maior perigo que nós enfrentamos hoje é querer analisar a Bíblia Sagrada a partir das minorias. O maior perigo que nós enfrentamos hoje é querer analisar a fé, a igreja, a comunidade de fé, a partir das minorias. E a gente tem vivido isso ultimamente, em relação às questões raciais, em relação agora à questão homossexual. Tem sido formada várias classes de minorias que estão reivindicando, ou estão combatendo, ou até mesmo usando textos da palavra de Deus para se sobrepor, ou para colocar a condição de minoria como condição de favoritos de Deus. O objetivo dessa mensagem é colocar Cristo no centro de tudo. Porque embora Cristo tenha amado as classes minoritárias de Israel, os homens menos favorecidos são tão importantes quanto os mais favorecidos. Os que têm menos são tão importantes quanto aqueles que têm mais diante de Jesus Cristo. A gente tem visto aí os religiosos se envolvendo com as questões políticas de esquerda. O Leonardo Boff é um deles, que se envolveu completamente e, na verdade, tem transmitido que a solução é a libertação do oprimido. E nós vamos combater isso hoje, porque a solução não é só essa. Pode até passar por questões sociais, e o texto diz que passa, mas a solução é a salvação em Jesus Cristo. A solução é a salvação em Jesus Cristo. Seja do pobre, do rico, seja das classes majoritárias, minoritárias, não importa. Bom, Tiago escreveu essa epístola. Essa epístola, ela trabalha uma fé que age. A nossa fé, ela entra, o pressuposto da nossa fé é que ela entra em ação. Ela ganha expressão a partir do momento que você coloca ela em ação. De fato, fé sem obras é morta. A fé sem a sua expressão na prática, de fato, é morta. Tiago fala de vários temas aqui na epístola. Ele fala como se fosse de temas de sabedoria. Ele usa um estilo do Antigo Testamento, dos sapciais. Um estilo de palavras de sabedoria. O tema central de Tiago é a religião pura, que é testada por muitas provas, por tentações, aflições. E essas provações, sejam elas positivas ou negativas,
revelam as qualidades de quem é espiritual e carnal. É isso que Tiago vai tratar. Revelam as qualidades de quem é espiritual e as qualidades de quem é carnal. Quando você é provado, manifesta-se essas qualidades do homem espiritual ou do homem carnal. Sim ou não? No momento que nós passamos prova, que nós somos provados, o carnal ou o espiritual vai agir nesse processo. O alvo de Tiago é oferecer uma instrução quanto à prática da nossa fé. Porque fé não é simplesmente entender alguns princípios, entender que Jesus morreu, ressuscitou, tocou na minha vida, me salvou. Fé, ela passa por isso, é o pressuposto máximo da fé. O pressuposto máximo da fé é justamente um Cristo que morreu, ressuscitou e um dia vai voltar para nos buscar. Esse é o pressuposto. Só que Tiago fala que a prática dessa fé traz expressão. A prática faz com que essa fé se torne algo palpável. Palpável não no sentido concreto, mas palpável no sentido de que você consegue identificar quem é de Cristo, a partir do momento que, através da vida dele, você consiga enxergar ações que são conforme Cristo. Ações que são conforme o nosso Senhor. Bom, Tiago é um pouco diferente de Paulo. Paulo vai trabalhar mais na questão doutrinária. Tiago vai trabalhar uma questão mais prática. Mas lá no capítulo 1, 18, Tiago diz uma coisa muito interessante. Diz que ele, Jesus, nos gerou pela palavra da verdade. Então Tiago reconhece a graça da regeneração. Tiago reconhece que ele foi chamado por Deus, ele foi regenerado pela graça de Jesus Cristo. Assim como acontece comigo e com você, amém? Nós fomos chamados pela graça. O chamamento à graça é isso, é ser regenerado, é nascer de novo. As nossas atitudes mudaram. Agora nós pensamos conforme o Evangelho, nós queremos viver conforme o Evangelho. A nossa vida é completamente inclinada para o Evangelho. Você é inclinado para o Evangelho, porque a graça te regenerou. A graça te mostrou que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Mas Tiago entra no texto, entrando no texto de Tiago, eu vou me concentrar no versículo 24, fé sem obras é morta. Eu vou dividir em duas partes, eu queria falar de fé e falar de obras. Fé. Fé, qual seria o conceito de fé? Fé é o meio pelo qual uma pessoa é salva. Efésios 2:8, sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é um atributo de Deus. Então a nossa salvação veio através da graça mediante a fé, veio de Deus. Nós somos justificados, conforme Romanos 3:26 nos diz. Fomos justificados diante de Deus pela fé. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:7 que nós vivemos pela fé. Agora, esse viver pela fé, não é esse viver de ficar tomando posse de tudo que vê pela frente, não. Pare com isso. Esse viver pela fé não é esse viver de ficar dizendo, eu recebo, eu tomo posse. Não. Isso não é fé, não. Isso é magia negra. Porque quando um recebe, o outro perde. Para com isso. Você quer receber, trabalhe. Corra atrás. Tá? Porque se um está perdendo, um está ganhando, o outro está perdendo. Fé não é isso. Fé é andar conforme a palavra. Fé é andar conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Fé é a obediência. É a obediência ao Cristo Todo-Poderoso. Então nós vivemos pela fé. Agora,
ela não é subjetiva. Ela não é sentimento somente. Ela não é uma doutrina passiva. Que o objetivo dessa série não é querer colocar uma série de doutrinas bíblicas na sua cabeça, deixar você com muita teoria e no dia a dia você não conseguir conectar essas teorias à sua prática. Não, o objetivo dessa série é fazer com que você entenda que toda teoria tem sua expressão máxima na prática. Fé é conhecimento do Evangelho. Eu tenho fé, pastor, que eu vou conseguir isso. Não, isso não é fé. Isso é confissão positiva. É melhor você dizer, se Deus permitir, se Ele quiser, eu consigo isso. Isso é fé. Fé é entregar tudo na mão dEle. Fé é acreditar que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Fé é acreditar que você pode ser ferido na jornada, quando Deus te disser não. Fé é justamente isso. É você continuar servindo a Deus mesmo quando tudo está muito mal na sua vida. Isso é fé. Fé não é declarar para que tudo mude. Fé não é repetir algo para que aquilo aconteça. Isso não é fé. Isso é idiotice. Fé é servir a Deus nos piores momentos da nossa vida, da nossa trajetória, quando Ele permitiu que muitas coisas chegassem à nossa casa, à nossa tenda. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé. Quando você vê uma mãe sofrendo, com um filho doente, glorificando a Deus, isso é fé. Quando você vê um pai enterrando um filho e dizendo, Deus seja louvado, isso é fé. Fé é o reconhecimento de que o Evangelho é verdadeiro. Fé é confiança, é entrega do eu ao Deus Todo-Poderoso. Nós somos justificados sem as obras da lei, mas a consequência é que as obras apareçam. Você pode entender que a consequência da fé é que a sua vida na prática seja condizente com aquilo que você diz que crê. Então, a partir da fé, você vai servir a Deus e você vai servir o próximo. Isso é obras. Obras é servir a Deus e servir o próximo. Você conseguiu envolver tudo aí da vida cristã, sim ou não? Servir a Deus e servir o próximo. Então tá, nós já falamos do conceito de fé e agora eu estou falando do conceito de obras. Servir a Deus e servir ao próximo. Por quê? Porque a consequência da fé é vida prática. Só que você precisa tomar muito cuidado. Você e eu precisamos tomar muito cuidado. Você vai entender agora, do ponto de vista histórico do século XX, muitas questões que você vê hoje no campo religioso, político e social. Segura aí. Existem alguns perigos que surgiram no século XX. Por exemplo, no século XX, surgiu a teologia da libertação. É como se os europeus não conseguissem entender o que estivesse acontecendo aqui na América Latina e fosse necessário viver o Evangelho sob a perspectiva do pobre, do oprimido. Isso surgiu no século XX e tem as suas consequências até hoje. É como se os burgueses da Europa só quisessem doutrina. Então a gente tem que criar aqui um modelo que sirva para a América Latina, porque a América Latina é a América Latina dos oprimidos, dos pobres. Então se criou uma justiça social na perspectiva do pobre, do indefeso, do marginalizado. É claro que Jesus, ele amava os pobres,
mas Jesus também amava os ricos. Jesus amava entrar na casa do pobre, mas ele também entrava na casa do rico. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Às vezes as pessoas, eu estou só observando, às vezes tem pessoas que se ufanam porque está fazendo coisa para os pobres. Porque está fazendo coisa para os oprimidos. Cuidado, porque Jesus, ele se relacionava com as classes altas e com as classes baixas, porque o reino de Deus não é o reino dos pobres, o reino de Deus é o reino de um homem pecador que precisa ser salvo pela graça regeneradora, independente de classe social. E isso se transferiu para a política. Você vai entender muita coisa que está acontecendo hoje. Jesus, ele ama o pobre, mas ele ama o rico, ele ama todos. Jesus foi acusado pelos fariseus de comer com pessoas de qual situação? Ricas. Jesus foi mal visto porque ele andava com pessoas que estavam à margem da sociedade, os oprimidos. Mas eu não posso pegar Jesus e dizer, Jesus é o Jesus das minorias. Diante da marginalização, eles diziam o seguinte, é preciso salvar a teologia do cinismo. É como se aqueles que cuidassem da doutrina fossem cínicos. É o Rosino Bellini que diz isso. Eles são cínicos porque eles não conseguem atingir a classe perdida. Evangelho é justamente isso. Evangelho é alcançar os miseráveis. Evangelho é isso. Evangelho é isso. Evangelho isso é evangelho. Cuidado, querido. Se você entender a história do século XX, você vai parar com essa besteira de categorizar o evangelho como se fosse o evangelho dos oprimidos. Nós temos que amar os oprimidos como nós temos que amar os bem favorecidos. É claro que os oprimidos eles precisam de um cuidado especial, mas tem pessoas que estão se ufanando, se vangloriando, e às vezes criando atitudes embaraçosas no sentido de que aquele ali realmente está fazendo a obra de Deus. Porque está cuidando dos pobres. Cuidado. Porque esse conceito é um conceito do século XX. Totalmente antibíblico. E desagou aí, num tanto de religioso, envolvido com a esquerda do Brasil, como se a esquerda, em dado momento, fosse o ó do Borogodó, e hoje está todo mundo decepcionado. Por quê? Porque querem entender o evangelho sobre a ótica do oprimido. Eu não quero entender o evangelho sobre a ótica do oprimido. Eu quero entender o evangelho sob a ótica do pecado. Eu quero entender o evangelho sob a ótica do arrependimento. E todos nós precisamos do arrependimento. João Batista começa seu discurso dizendo, arrependei-vos. Jesus começa seu ministério dizendo, arrependei-vos. A fé que age conforme Jesus. A fé que age conforme Jesus. E você sabe qual é o maior problema hoje? É que as pessoas querem interpretar a Bíblia conforme os problemas sociais. Daí nasce a teologia feminista. Daí nasce a teologia negra. Daí nasce uma série de teologias de minorias. O próximo passo no Brasil, conforme essa explicação, é ordenar homossexuais ao ministério da palavra. Eu não estou comparando isso com aquilo. Eu estou dizendo para você que o cuidado que a gente tem que ter com olhar o evangelho sob o ponto de vista da minoria, a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque nos Estados Unidos, igrejas sérias hoje ordenam gays ao ministério.
Por quê? Porque começaram a analisar o evangelho do ponto de vista social. E o evangelho você não analisa ele sob o ponto de vista social. O evangelho cuida também no social. Dentro do processo das obras que devem ser manifestadas na minha vida e na sua vida, o evangelho também trabalha isso. É um socialismo religioso. A partir dos pobres, dos desprezados, das minorias, é que a gente compreende o evangelho. Quem cuida dos desprezados, esse sim é pastor. É o que fizeram com a Europa. A Europa, os pastores da Europa foram acusados pelos pastores da América Latina, dizendo, aqui é evangelho, tá? Aí não é evangelho não. Aqui sim. Aqui é evangelho. Agora sim, uma vez eu vi uma coisa no Facebook, de uma igreja que estava pegando o dinheiro do dízimo e construindo casas populares para as pessoas que não tinham. Poxa, que coisa linda, maravilhoso. Que atitude maravilhosa dessa igreja. Mas essa igreja não é o modelo por conta disso. Que coisa linda, maravilhosa. Aí vem os comentários, né? Isso que é pastor. Isso que é igreja. Gente, isso aí é evangelho. Aí pegou o restante e disse, nada daquilo ali é evangelho. Porque eles têm muita teoria e prática é pouca. Distribui só umas cestas básicas ali para fazer o relatório. Aquilo ali é o evangelho. Mas obras não se resume só a isso. Obras é tudo aquilo que a gente faz em relação a Deus e em relação ao próximo. Tudo! Tudo! Tudo que a gente faz é em relação a Deus e em relação ao próximo. Meu querido, eu queria começar essa série já trabalhando essa questão de fé e obras. Por quê? Porque nós compreendemos o evangelho através da fé, que é dom de Deus, diga amém. Que se expressa, que se manifesta em obras. Agora Jesus é muito mais que um libertador social. Jesus é muito mais que um libertador social. Que bom que você está fazendo isso. Você não fez mais que sua obrigação. Mas você não é melhor que ninguém porque você fez isso. Que bom que você está visitando as viúvas, os órfãos, as crianças, nas suas tribulações. Que maravilha, parabéns. Mas você não é melhor que ninguém por conta disso. Que maravilha, Deus seja louvado, porque você hoje, ontem, essa semana, você fez coisas assim, que chamam a atenção mesmo, mas você não é justificado por nada disso. A sua vida não está baseada, a sua vida de fé, ela tem como expressão a prática, mas você não pode se ufanar disso. Por quê? Porque tudo que a gente faz também é por misericórdia divina, porque se Ele não te desse dado saúde para você não teria feito. Significa dizer que Jesus está no centro de tudo, até no centro daquilo que eu faço. Isso é a soberania de Deus. Jesus está no centro de tudo, até em relação às coisas que eu faço, é por misericórdia dEle. Jesus está no centro de tudo. O objetivo dessa mensagem de hoje é realmente tirar o homem do centro e colocar Jesus. Colocar Jesus. Jesus. Jesus no centro da minha fé. Jesus. Tudo que você fez, tudo que você faz, foi porque Deus te deu saúde para fazer. Tudo. Por quê? Porque pressupõe um homem que teve uma fé que veio de Deus. Porque pressupõe que esse homem, a partir de agora, ele age conforme Jesus. Pressupõe que agora você é um homem, que as suas ações estão totalmente centradas na palavra de Deus. Então, para que a gente vai se gloriar
cumprir o evangelho das minorias? Para quê? E por que eu vou dizer que isso é evangelho e aquilo não é evangelho? Meu querido, o que é o evangelho? Evangelho é uma vida de fé que se opera em obras, conforme a palavra de Jesus Cristo. Mas, independente da obra que você estiver fazendo, ela é importante. Independentemente daquilo que você estiver fazendo no reino de Deus, ela é importante. Não despreze umas pessoas e coloque outras em evidência pelo fato de umas abraçarem as minorias e as outras fazerem o evangelho em prática, mas de outra forma. Porque a obra não é só social e assistencial. A obra envolve uma série de ações práticas da vida do homem com Deus e com o próximo. Pode alcançar o social e deve alcançar o social, mas passa por outras formas. Educação. Pastor, um projeto de educação, alfabetização de crianças, e a gente prepara um lanche e faz um mini culto com essas crianças. Sim, é obra. A EBF, pastor, mas na EBF não veio crianças pobres. Isso é obra? Não. Para ser obra tem que ser só de gente pobre. Não. Tire isso da sua cabeça. Jesus é o Jesus do rico, do pobre, do que tem menos, do que tem mais, do que tem no meio, da classe média, da classe baixa, da classe alta. O problema é que a teologia da prosperidade supervaloriza a classe alta. E a teologia franciscana supervaloriza a classe baixa. O problema é que a gente precisa olhar realmente para o evangelho. A gente não precisa criar culto de empresário para supervalorizar a classe alta da igreja, nem muito menos o culto dos menos favorecidos para favorecer esses menos favorecidos. Porque agindo assim nós estaremos colocando a categoria do evangelho numa categoria diferenciada. Totalmente diferenciada. O que é o evangelho? O que é o evangelho? O que é o evangelho? Que bom que essa igreja construiu casas populares com o dinheiro do dízimo. Maravilha! Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso que é evangelho. Faça uma análise bíblica, depois você vai dizer, você vai pensar comigo que o evangelho está acima das minorias. O evangelho é o Jesus que coloca o arrependimento, que transforma a vida de todo aquele que crê pela sua própria graça bondosa e maravilhosa. Todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Cuidado, porque hoje as pessoas estão decepcionadas. Teve uma menina que cortou os braços, porque ela tatuou o nome da Dilma no braço. E a Dilma decepcionou, porque a Dilma tem uma teologia, tem uma política esquerdista. E essa menina tatuou o nome dela e cortou os braços. Você sabe por quê? Porque as pessoas querem fazer análise conforme somente os oprimidos. Eu não sou nem de Dilma, nem de direita, nem de esquerda. Estou fazendo essa análise para vocês despertarem acerca do que é o evangelho. Aí a questão política favoreceu de um lado, mas quebrou a classe dos empresários. Os empresários estão quebrados. Aí eu te pergunto, cumpriu um lado
e descumpriu o outro. Isso é certo? Aí alguns evangélicos vão diziam, não, olha isso que a gente precisava. A partir do momento que o evangélico que o cristão toma essa dor esquerdista, ele começa a se decepcionou. Antes ela era do demônio, depois passou a ser de Deus e agora é do demônio de novo. Por quê? Os mesmos empresários que fizeram culto para ela, hoje estão desejando a morte dela. Meu querido, pare de se envolver com esse negócio de esquerdista, direita e esquerda, pare com isso. Faça uma análise mais fria, mais longe da coisa. Você vai sofrer menos. E quando você pega o evangelho e coloca nisso aí pronto, aí meleca tudo. E está vendo? Jesus é o Jesus dos pobres, por isso que eu vou apoiar fulano. Pare com isso. Apoie quem você quiser apoiar, porque nós não fazemos bandeira política, nem partidária, nem de nome de candidato. Apoie quem você quiser apoiar, mas não analise a história do homem nesse aspecto. Como isso é perigoso. Como isso tem sido pernicioso para a nossa sociedade. Vem dias piores. As classes minoritárias, eles criaram tantas coisas nojentas. Um dia meu pai, ele estava minoritário, não no sentido de ser minoria, mas eles se colocam como minoria. Meu pai estava no fórum. Eu tenho 4 irmãos negros. 2 por parte de mãe, 2 por parte de pai. 4 negros lindos. Tem uma irmã na Bahia, um irmão. O Bruno e o Vitor aqui. O Bruno é o cara... é bonitão, é o garanhão. Meu pai uma vez estava no fórum de Salvador. E ele estava mexendo no processo dele, quando ele era vivo, e tinha uma criança dando uma bicuda na mesa. Assim, ó. Tuf. Aí meu pai, filho, para com isso aí. Meu pai, com esse trejeito baiano, filho, para com isso aí. O menino, puf, o processo do meu pai voava. Pá. Meu pai disse, menino, para com isso aí. O menino saiu correndo. Mainha, aquele homem ali me chamou de preto. Rapaz, a vida do meu pai acabou naquele dia no fórum. Ele diz, olha, se eu ver uma criança, ela pode fazer caca na minha cabeça que eu fico caladinho, dizendo amém, amém, amém. Por que eu tenho que ordenar a mulher ao ministério? Só porque ela passou por um período histórico de opressão e agora ela precisa ser justificada dessa opressão histórica? Qual é a análise que nós vamos fazer? É bíblica? Ou é social? Qual é a análise que nós temos que fazer? Bíblica? Ou é a análise atual? A análise atual é que a realidade é a realidade homossexual. E aí? Vamos casar eles agora? Porque eles são minoria, agora vamos ter que casar, a igreja vai ter que casar? Vocês estão me entendendo? Que o evangelho não se analisa do ponto de vista sociocultural do momento. O evangelho se analisa conforme a velha palavra dita 2000 anos atrás. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, seja tudo o que for. Arrependei-vos, arrependei-vos. Meu irmão. Eu não vou dizer agora, isso sim é evangelho. Aquilo não é evangelho. Eu vou parar de dizer isso. Porque a minha análise agora do evangelho vai ser uma análise bíblica. Não vai ser uma análise socialista, nem muito menos comunista, e nem muito menos capitalista da teologia da prosperidade. Minha análise vai ser bíblica. O que a Bíblia diz
é o que eu vou seguir. Meu irmão, em nome de Jesus, a sua fé precisa, e a minha fé precisa de base. A nossa fé precisa de fundamento. Ah, meu irmão, nós precisamos de ter fundamento na vida. E o nosso fundamento de fé é as Escrituras Sagradas. Vamos nos prender às Escrituras Sagradas. Cristo nos libertou do pecado, mas nos aprisionou à sua graça poderosa. Nós estamos presos à graça de Jesus Cristo. Oh, prisão maravilhosa! Estamos presos na graça de Jesus Cristo. A graça é aquela que te conduz por uma vida de fé, a praticar, a colocar em prática, a amar a Deus e o seu próximo como a ti mesmo. Isso é obras, são práticas que glorificam a Deus. Práticas de fé que glorificam a Deus e olha para o próximo, seja ele qual for, de qual situação, em qual situação ele estiver. Como é que tem sido a sua análise ultimamente? Tem sido sectária? Porque a moda agora é essa. É exaltar as minorias. Isso a sociedade já faz, e agora a sociedade religiosa está fazendo. Exaltando as minorias e dizendo, Jesus é isso aí. Jesus é minoria. Jesus. Amém?